Fala palestra, a academia de futebol está esvaziada, porque os jogadores do Palmeiras, depois da grande vitória contra o São Paulo, só vão se reapresentar amanhã à tarde, viu? O técnico Abel Ferreira está numa viagem ali para Portugal, né? Visitar a sua família, e agora, torcedor, Palmeiras aí vai treinar com os seus auxiliares, viu? Eles fazem uma espécie de revezamento, tá tudo certo. 8 jogadores do Palmeiras foram convocados por suas seleções nessa data FIFA. Vários jogadores aí, inclusive o Giai foi convocado pela seleção argentina de última hora. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos acompanhar o programa. Bom, vamos acionar agora o repórter Alexandre Silvestre. Eu vou lá falar com ele do nosso telão na Academia de Futebol do Palmeiras. Boa noite, Silvestre. Quando é que o técnico Abel Ferreira vai voltar de Portugal? Foi para Portugal, mas não perdeu lugar, Michele. Tudo bem, pessoal? Amigos e amigas do Gazeta Esportiva. Abel Ferreira foi para Portugal e não estará presente na reapresentação do elenco de jogadores marcada para amanhã à tarde aqui na Academia de Futebol. Tudo já combinado previamente com a diretoria. Existe um rodízio entre os portugueses da Comissão Técnica Palestrina para que nessas folgas mais prolongadas, digamos assim, cada um deles possa visitar parentes, voltar à terrinha natal. O Abel foi ver o pai, foi ver uma das filhas que está estudando lá em Portugal, e eu não consegui descobrir a data que ele volta. Deve ser sexta-feira ou no próximo final de semana. Ele vai pegar um trabalho iniciado aqui pelos pares dele durante a semana a partir de amanhã, e dá tempo dele colocar o dedinho dele de técnico no time, porque o próximo jogo do Palmeiras é no dia 2 de abril, quinta-feira da outra semana, na Arena Barueri, contra o Grêmio. Campeonato Brasileiro, mais uma vez o Allianz Parque reservado para shows, festival de rock and roll no dia 4, montagem do palco. Então o Palmeiras joga com o Abel Ferreira suspenso porque foi expulso contra o São Paulo. Detalhe, não tem nada a ver a expulsão do Abel com essa folga prolongada, muito menos o fato dele não ter dado entrevista coletiva depois do clássico. Mais ou menos no começo do jogo, o Palmeiras informou que o Abel não daria a entrevista por conta de compromissos, e um desses compromissos, a viagem para Portugal. Tem que aproveitar essa data FIFA, né? Acho, para resolver algumas coisas. Depois também tem uma pausa ali no meio do ano de Copa do Mundo e depois não tem mais, porque o campeonato vai longe, né, Miller? Sem dúvida nenhuma, né? O Abel foi resolver seus problemas particulares, né? Normal, tá de folga, só semana que vem volta a jogar o Palmeiras, né? Então, tá tudo certo. O Abel Michele, eu tava pensando essa noite em casa, já percebeu, Rafa, que só os treinadores portugueses, com exceção do Crespo, que deram certo no Brasil até agora, só os portugueses. Em relação aos estrangeiros. De 10 anos pra cá, vamos colocar assim, só os portugueses vingaram. A começar pelo Jorge Jesus, que deu o tiro certo, né? O Jorge Jesus, o Abel, aí o que? O Vojvoda. O Jorge Jesus foi pioneiro, né? Ele abriu pro Arthur Jorge, no Botafogo. Deu certo. O Abel no Palmeiras, quer dizer. Então, acho que esses três em especial. Mas tem que ver agora no Cruzeiro, né? Se vai dar certo o Arthur Jorge também. É um outro time, né? É uma outra atmosfera, né? Claro que não é o Botafogo, que ele foi campeão, que tinha um timaço. Agora ele vai ter que reconstruir o Cruzeiro, mas ele é um grande treinador. Tem muito treinador estrangeiro, Eduardo. Eu penso assim, Michele, o Abel, obviamente, né? Como português, né? Foi a sua terra natal, tem esse período para descansar, e mesmo ele voltando depois do elenco, o elenco volta antes do Abel, eu não vejo impacto no trabalho, Miriam, porque o Palmeiras tem, acho que me parece, 8 jogadores, ou perto disso, convocados. Então ele, de qualquer forma, ele já vai ter o seu trabalho prejudicado. Então é aproveitar essa data. A FIFA dá um descanso pro Abel, quem sabe ele volta com a cabeça mais fresquinha, né? Mais tranquilinho, para com essa papagaiada de ficar reclamando, mas tudo é muita estratégia, né? Do Palmeiras. Essa pressão na arbitragem é um assunto à parte, mas é tudo estratégia. Mas tá demais, tá exagerado. Nesse ponto o Abel tá exagerado. Agora nessa folga aí, acho que é mais que merecida. O homem ganhou tudo com a camisa do Palmeiras, vamos ficar pegando no pé dele. Ele não tem nem jogador pra treinar, vai vir aqui fazer o quê? Tá certo, vai descansar. 8 convocados, daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, meu pastelzinho de Belém. A lista completa. Na Moca tem um lugar, viu, que tem um pastel de Belém que dizem que é muito bom. Não, pode ir pra Moca também. Lista completa dos convocados do Palmeiras já. Tem mais Palmeiras? É claro que tem. Silvestre, a academia de futebol tá esvaziada essa semana? Tá esvaziada porque os jogadores estão de folga, além do que
8, eram 7, agora são 8 jogadores convocados para a data FIFA, demonstrando a força do elenco palmeirense. Nenhum na seleção brasileira, mas atletas importantes representando seleções de peso e tradicionais do continente sul-americano, como seleções da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e também da Colômbia. O Diay entrou na lista, Diay, lateral direito, primeira vez dele na seleção principal da Argentina, porque o Montiel, um dos laterais direitos do Scaloni, se machucou e foi cortado. O Diay já havia tapado um buraco num treino da seleção argentina, treino da seleção principal, jogou até com o Messi, mas foi para tapar buraco. Agora ele foi convocado para valer na vaga do Montiel, ele que já foi diversas vezes para a seleção de base da Argentina, inclusive atuando como capitão. Eu vou relembrar para vocês aqui os 8 jogadores do Palmeiras na última data FIFA antes da Copa do Mundo. O Flaco Lopes em grande fase na seleção da Argentina, John Arias, seleção da Colômbia, na Paraguai, Gustavo Gomes, El Xerifão, o Ramon Sousa e o Maurício, que tem agora a dupla cidadania, brasileiro / paraguaio, Emiliano Martínez na do Uruguai junto com o Piquerez e, por fim, o Agustin Diay. Será que ele aproveita essa conspiração cósmica para subir o potencial dele? Jogador que entrega muita raça, mas que ainda está devendo no Palmeiras nenhuma assistência, nenhum gol, mas para muitos críticos jogou bem contra o São Paulo no último sábado. Jogou bem, Miller? Jogou bem, Garrafa? O Diay? Então, o Diay, né, para alegria do Alex Miller, ele vem fazendo bons jogos, está se recuperando, buscando o seu espaço dentro do Palmeiras. E essa convocação, Miller, pode dar uma moral mais para o jogador. Claro. Para que ele fique à disposição do Abel e volte numa condição ainda melhor. Então, torço para ele. É um jogador novo, é um jogador jovem, que estava devendo, é bem verdade. Aí as críticas do Alex fazem sentido. Mas nos últimos jogos foi bem. Agora veio uma convocação da Argentina. Quem sabe pode desencantar a criança, Miller. 8 jogadores convocados. Exatamente, ele é novo, né? Um jogador novo. Eu gosto do Diay. Ele tem feito boas partidas no passado, no Paulistão também. Então, quando o Abel precisa... E outra, Michele, ele é um jogador que não tem medo de arriscar. Não tem medo de dar um passe, dar um drible. É um jogador que tem confiança no seu futebol. Isso é legal. Por isso que ele fez uma grande partida no Clássico. Porque ele tem confiança no que ele vai fazer. Ele não tem medo de arriscar. Ele não só fica tocando bola para trás. Você pode ver que no Clássico ele fez várias jogadas ali no lado direito da sua posição. Então por isso, não só por isso, né? Porque o Scaloni também já conhecia ele desde as categorias de base da Argentina. Por isso que o convocou. Nossa, quantos tem na seleção da Argentina, do Palmeiras? Um monte, né? Flaco. O Messi também vai jogar com o Flaco? Flaco e Diay. Aí o Gomes é do Paraguai? Paraguai. Gomes, Arias, Sousa Colômbia. e Maurício, Arias, Paraguai. Colômbia. Aí o outro tá na Colômbia. Piquerez, Uruguai. Uruguai. Que Palmeiras internacional, né? O Palmeiras e Flamengo, a maioria dos estrangeiros, eles pertencem à seleção do seu país. Impressionante. 54 mil pessoas, quase 55 mil pessoas, sábado no Morumbi, Luiz Fabiano. Festa bonita. Tudo meio bonito. feio. Eu preferi. É que não tem como, então. Só esqueceram de avisar Só esqueceram de avisar os abençoados. O time. Os verdinhos. Aí, mas já pegaram. Não, esqueceram de avisar o verdinho. Santi, sem brincadeira, Santi. Se não tiver a virada de jogo do Flaco Lopes, nós paramos aqui, hein? Se não tiver, se só tiver o Arias chutando. Não vai ter. Não, Santos, você vai achar. A virada de jogo do Flaco foi o jogo. Foi a jogada. Foi a jogada. Foi a jogada, abriu completamente a defesa do São Paulo. Existem coisas inesperadas no futebol e essa é uma delas. O cara virar do jeito que virou uma bola aí. Pegou a zaga do São Paulo desprevenido. Santi, a gente precisa da virada de jogo do Flaco Lopes. O Flaco vive um grande momento. Foi o jogo de sábado. Um pouco mais, com 2-3 minutos ele já tinha feito uma virada de jogo assim também, um pouco mais no campo ofensivo. A maneira como o São Paulo joga, né, possibilita isso. Em cima daquilo também que eu falava do Corinthians, a maneira como que eu gosto que jogue, né, no Losango, com 3 caras no meio, dá o corredor contrário para a equipe adversária. Isso que aconteceu. O São Paulo tentou fazer uma pressão. Difícil no começo. Eu ia tentar ajudar o Roger agora, calma, difícil. Já ia usar eu ia usar o mesmo linguajar dele. O gatilho. Começa a falar o gatilho de pressão. O lado contrário fica mais desprotegido, né? E o Palmeiras você viu que era uma questão treinada, realmente. Não foi sorte, não. Foi uma questão treinada. Exatamente. Isso do Abel, que não é uma coisa
muito o que a gente tá acostumado a ver, né? O Palmeiras saindo, jogando a todo momento. Então foi muito mérito aí. Olha, ó. Aí, Santizito! Ó, que bola. Tem uma imagem, aí eu não vou também encher o saco do Santos pedir essa imagem agora, que eu vi do nosso digital no sábado à noite, que era mais no nível do campo, era uma outra perspectiva. Que, pô, o veneno que a bola pegou. Agora, vem aqui, algum de vocês 4 sabia que o Flaco jogava isso tudo? Antes dele desabrochar? Hein, Luiz? Não. Você cornetou ele tanto aqui? Não, não cornetei, né, Perra? Falei que não estava num bom momento, mas realmente a gente não imaginava. Tá vivendo um grande momento também com um time que possibilita você jogar bem, né? Um time que tem muita qualidade. Agora, uma coisa, o cara correndo para trás até dentro da área, irmão, com medo de tomar o drible. Tá falando do Bobadilha? Vai pra frente. Nossa. Faz a falta, meu irmão. Eu que não sou zagueiro, não jogo... Acho que não é Bobadilha aí. Ali é o Lucas Ramon. Não, irmão, isso não existe. Ele fica entretido com a passagem do Piquerez. Passou, não é mais problema meu. Eu acho que o erro aí, ele tá no Bobadilha. Porque quando tem a troca de marcação, pelo amor de Deus, tinha que ter fechado a perna boa do ar. O Aurélio já dizia... Deixa dar a bola lá no Piquerez. Vamos pra frente. Cara, é difícil. Não, mas ali, agora tinha que atrapalha. Então, eu entendi o que vocês estão falando, mas ali pra ele parar e mudar o corpo é difícil, ele tá na corrida, pelo entendeu? Amor de Deus. Mas, cara, deixa a bola dar no Piquerez, olha lá, ó. Vai ter que cruzar de novo. Também acho. Não, vem pra frente, pelo amor de Deus. A movimentação, isso que eu falo, a virada do Flaco foi bonita, abriu um campo, só que eu acho que a movimentação defensiva do São Paulo, até por entender como o Arias joga, a movimentação dele trazer pra dentro, você tinha que fechar o meio campo e deixar a bola ir beirada. Quantas vezes a gente daqui é mais vê fácil o treinador... falar, né? Não, deixa a bola aí pro lado. Vocês não estão conseguindo ser convincentes. Daqui a pouco o Roger Machado vai explicar de uma forma muito mais clara por que o Palmeiras abriu o placar contra o São Paulo. Daqui a pouquinho. Antes, idioma eu não... 2 minutos depois do gol do Arias, se o Arias rola pro Maurício, era 2-0. Já pensou? O Morumbi daquele jeito, com 2-0 antes dos 10? Aí o negócio fica feio. Era essa bola aí, ó. Era só rolar. Ele até chutou com algum perigo. Primeiro tempo, Silão, vareio total. 1-0 ficou muito barato, era 3-4 sem exagero. Não, e a zaga do Palmeiras nem tá toda ela bem ainda, hein? Murilo Cerqueira, Gustavo Gomes e Piquerez. Pode botar Kelvin, pode botar Jai, pode botar quem quiser do lado direito. Marlon Freitas e o Andrés Pereira começaram a se entrosar ali. Cara, o Palmeiras tá voltando a ser o Palmeiras, cara. Arias, o Alan, e o Alan, esse gol que o Paquetá faz contra o Corinthians, se o Alan perfila, igualzinho, Rivaldo fez contra a Inglaterra na Copa do Mundo em 2002, igualzinho. Não, tudo Rivaldo, bem, né? Mas, Plirra, ele jogou a bola pra perna direita, o Alan. Até saiu do Rafael tudo, mas depois não conseguiu achar ninguém. Ali era a mesma coisa. Era fazer o mesmo movimento. Chocolate no primeiro tempo e no segundo, a postura que a gente, até o Caleri pode ter sido infeliz ali pelo momento, né? Você toma um chocolate daquele, apesar do placar magro, e fala que o Palmeiras fez o que sempre faz, tal, dando uma diminuída, fica um pouquinho estranho, mas de fato, no segundo tempo, o Palmeiras deu a bola pro São Paulo e nem se deu ao trabalho de pensar em contra-atacar, né, Binho? Mas deu a bola pra quem poderia dar, né, Plia? Deixou com os zagueiros, na verdade. Não que os zagueiros do São Paulo não tenham qualidade. Arboleda, então. Mas inteligentemente você marca os principais jogadores do São Paulo, que são os meio-campistas. Até escutei falar, o Marcos Antônio não fez um bom jogo, o Bobadilha não fez um bom jogo. Óbvio que não fez, porque eles estavam sempre bem marcados. São os caras que ditam o ritmo do São Paulo, né? Então, é muito mais mérito da equipe do Palmeiras, que saiu na frente e soube marcar muito bem o São Paulo, do que demérito dos caras ali que não conseguiram criar situações, né? Depois acabou sendo muito cruzamento, esse tipo de coisa, mas eu vi um Palmeiras bem superior assim, do começo ao fim. Até quando deu a bola pro São Paulo foi superior. E quando começam as trocas? Aí dá vontade de tudo bem ainda, né, Pri? Que o Cauli ainda não está no momento legal. O Lucas Moura estava voltando também, ainda não estava 100%. Não vou ser injusto, que é muito pouco tempo, mas...
Não aconteceu nada. O começo do Cauli não é animador. Ainda não. Não tô nem falando de jogar bem ou jogar mal. O cara tem um tempo de ambientação e tal, mas de postura, assim, de ânimo, não tá demonstrando. Mas se for esperar essa postura do Cauli, devolve lá pro Bahia, porque não, o Cauli é um jogador técnico, qualidade, ele gosta de jogar com bola. A partir do momento que você tiver Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho, num jogo que o São Paulo vai ser dominante dentro do Morumbi. Como é que você falou nos jogadores de meio campo de São Paulo? Como é que você fez? Como é que você sinalizou aí? Jogando com bola, com qualidade. Desse jeito que a gente viu até, e aí não é crítica, é só uma constatação, até a chegada do Roger. A dinâmica dos três, especialmente Danielzinho, Marcos Antônio e mais liberdade, chamava muito atenção. Hoje eles estão jogando mais posicionados. Isso faz com que o time de São Paulo fique muito diferente, não, Silas? Mas, Plirra, nós ganhamos da Chapecoense e nós ganhamos de quem depois? Bragantino. Do Bragantino. Ou seja, e ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ganhou da Pulsante Chapecoense. Quebramos um tabu já no Paulista contra o Red Bull Bragantino e agora ganhou de novo. O Red Bull ainda era o Crespo. Ainda o Crespo, mas era o mesmo time. Agora, óbvio, o que o Fabinho falou, eles iam marcar quem joga, Marcos Antônio, Danielzinho. Mas acho que é um fato que o São Paulo, esse meio campo, Plirra, eles tinham muito mais liberdade de movimentação. É fato. Porque o Danielzinho, o Marcos Antônio, eles se movimentavam pelo meio campo todo, assim. E até a gente estranhava um pouco, porque quando você se movimenta muito, você tem que ter uma dinâmica ali, um entrosamento, entendimento, porque se você sai muito, você abre alguns espaços. Só que isso era construído no meio campo de São Paulo. Essa movimentação, enfim, intensa e mesmo assim um posicionamento correto para as questões defensivas. Hoje o São Paulo joga vencendo ou perdendo para o Palmeiras, por exemplo, de uma forma diferente, né? Os caras ficam um pouquinho mais centralizados, assim. Cada um guarda um pouco mais a posição. Então também tem uma adaptação, né? Eu acho que de você ter liberdade, e o Danielzinho a gente sabe que gosta de fazer isso, o Marcos Antônio gosta de fazer isso, o Bobadilla menos, mas também entrou naquela dinâmica e agora o entendimento de que cada um tem que exercer uma função. Em alguns momentos até o Marco Antônio ficou um pouquinho até mais aberto, na beirada do campo, um pouco mais preso lá. Então é isso, é um novo trabalho que tem que ter um entendimento, demora um pouquinho para as coisas se encaixarem. Eu acho que a diferença é que com o Crespo eles tinham liberdade de movimentação e quando perdia a bola eles faziam o posicionamento. Isso. E aí quando você tem liberdade de movimentar, você tem a chance de abrir espaço, de armar as jogadas. Quando você tá tão fechadinho como o Palmeiras. Agora o Marco Antônio eu vi ele muito... Eu tava na arquibancada e aí você começa ali a prestar atenção no comportamento dos torcedores. Sem brincadeira. 100% dos torcedores que estavam sentados na arquibancada ali próximos... Notaram... Não, sabiam que o São Paulo não faria gol. Sim. Porque não dá... Não tinha como. Não tinha como. Bateu 25 mil escanteios, a maioria não tem nenhum chute no na gol. Pequena área, na mão de um goleiro de 2,5 m. Por falar no goleiro de 2,5 m, esse flertou com o vermelhinho, hein? Final do primeiro tempo ali. Tinha acabado de tomar um amarelo. A gente tem a imagem, o Santi vai botar na sequência. Aí ele do tiro de meta, Santi. Aí ele anda 30 metros pra trás, ainda dá uns pulinhos ali, uma corridinha. O Abel ficou bravo pra caramba. Faltou o que pro Daronco expulsar o Carlos Miguel Aibim? Faltou coragem, né, Pi? Isso aí ele tirou onda da cara do Daronco. Tinha tomado amarelo, hein? Na hora. Não, ele deu 15 passos pra bater a falta e depois deu um trotezinho. O Abel ficou maluco. Ficou maluco. Porque correu um risco, correu um risco grande. Que se o Daronco expulsar ele ali, ninguém estaria falando nada hoje. E o Abel brigou também com o preparador e goleiro. Olha lá, de novo, olha lá. Tinha acabado de tomar amarelo. Olha onde ele foi bater essa falta. Foi impedimento, né? Não foi nem tiro de meta. E tinha acabado, pra quem não tava vendo o jogo, tinha acabado de receber o cartão amarelo. Mas se eu fosse o Daronco, eu ia ficar com medo também, 2,5 m, vou lá brigar com o Carlos Miguel. E do Abel você teria medo se você fosse o Daronco? O Abel tá passando do limite. Não só com o Daronco, ele xingou o jogador do São Paulo, o Enzo. Xingou feio Enzo Dias. E não aconteceu nada, eu acho que aí... Não acontece nada com o Abel, não. Pois é, então, mas... O Abel é um super treinador, melhor treinador do Brasil. Não acontece nada com essa geração aqui, se fosse a minha, acontecia, viu? Couro comia. Mas não é só
Não, eu tô dizendo em termos de punição. Ah, de punição, 14ª expulsão e foi pra cima olha lá, ó. Sério, todo jogo isso. Hã? E depois xingou a arbitragem 1 milhão de vezes, foi expulso. Tudo certo. Num jogo que foi muito mais quente na sua prévia do que propriamente com a bola rolando. Sim. Não tinha motivo pra isso. Fala, Palestra, acompanhamos aí, né? O Palmeiras teve vários jogadores aí convocados por suas seleções, né, para essa data FIFA, né? Palmeiras que é uma verdadeira seleção ali aqui no continente sul-americano, inclusive o Giai foi convocado ali de última hora também, né? Jogador muito importante, tá vivendo uma boa fase no Palmeiras, tecnicamente falando. Ele não é melhor ali do que o Kelvin, né? Mas quando joga o Kelvin, a gente quer o Giai, e quando joga o Giai, a maioria das vezes a gente quer o Kelvin também, né, torcedor? Eu vou trazer aqui alguns dos jogadores do Palmeiras que foram convocados por suas seleções. O Flaco Lopes foi convocado para a seleção argentina, né? Merecidamente, inclusive, a jogar ao lado do Messi. O John Arias pela seleção colombiana. John Arias que marcou um golaço no último ali do jogo do Palmeiras, onde vencemos o São Paulo por 1-0 fora de casa. O Gustavo Gomes, nosso zagueiro aí histórico com a camisa do Verdão. Tem também o Ramon Sousa, que vai vestir a camisa do Paraguai. O Maurício também, que se naturalizou o Paraguai, foi convocado por sua seleção. O Emiliano Martínez torcedor. O Emi Martínez nem é titular do Palmeiras e também foi convocado aí para a seleção argentina, né? E o Giai foi convocado de última hora. Isso porque o Montiel, que foi o lateral direito convocado ali pelo técnico argentino, se contundiu. Então agora eles chamaram o Giai. Boa sorte para o Giai, com certeza. Ele pode representar a camisa da Argentina, né? E ele pode também, torcedor, se valorizar, viu? Essa convocação do Giai é benéfica sim para o Palmeiras. Logicamente, ele não vai ficar treinando aqui com o restante do elenco, pode prejudicar nessa parte, mas com relação à valorização do atleta, vai fazer muito bem aí aos cofres palmeirenses. Vale a pena a gente lembrar que até bem pouco tempo atrás, o Milan tinha feito uma oferta ali pelo Giai, cerca de 90 milhões de reais. Vale a pena a gente lembrar que o Palmeiras pagou cerca de 45 milhões de reais aí pelo Giai, viu? Então, praticamente ali o jogador dobrou de valor, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima.